E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Uau, que episódio! Ana conseguiu condensar em menos de uma hora uma trajetória extremamente rica. Contou sobre a sua experiência no mercado de energia, os diversos desafios que encontrou, como superou seus medos e os transformou em motivação. Ana, que tem dupla formação em humanas, contou qual é o segredo para gerir uma equipe de mais de 100 pessoas. E mais, como consegue trazer um olhar humano e para pessoas em uma rotina tão demandada. Episódio cheio de aprendizados e conselhos. Preparem o papel e a caneta e divirtam-se. Ana é formada em Direito e em Psicologia. Tem 2 MBAs e um curso em Neurocoaching. Atua em mercados de infraestrutura, em especial de energia, há mais de 2 décadas, sendo atualmente diretora jurídica de distribuição da Enel Group e da Enel Green Power. É ainda escritora, tendo escrito 2 romances, mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. Muito bom te ter aqui, ouvir um pouco da tua trajetória, da tua experiência, do mercado de energia. Tem muita coisa bacana e interessante para a gente falar. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Olha, Renata, eu que te agradeço. Eu sou ouvinte aí do Direito de Resposta e para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Que bacana, eu adoro receber os entrevistados que ouvem o podcast, é muito bacana, fico muito feliz. Então vamos começar com aquela pergunta clássica, tradicional, sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida, toda ela voltada para o setor de infra, né, mas prioritariamente energia, onde você está aí há quase 20 anos. Essa sua trajetória, de alguma maneira, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Olha, Renato, ela não foi uma carreira exatamente planejada. Na verdade, eu tinha um objetivo principal, que era trabalhar no mundo corporativo. Então, desde a faculdade, eu estava na UERJ e a maioria dos meus colegas tinha vontade de fazer concurso público e eu já queria trabalhar numa empresa privada. Então, a partir dessa minha certeza, eu comecei a participar de processos seletivos, né? Comecei a trabalhar primeiro na Price, ainda como estudante de Direito, como trainee. E a partir dali, posso dizer que a minha carreira foi construída de uma forma consistente, porque à medida que eu fui realizando o meu trabalho, algumas pessoas foram gostando do meu trabalho e foram me abrindo portas e oportunidades em outros lugares para onde elas foram. Então, por isso que eu falo que ela não foi planejada, mas ela foi construída com consistência. Eu gostei, porque esse é o episódio 63. A gente nunca tinha tido uma resposta assim. Ela não foi planejada, mas ela foi construída dentro do que você queria, que era o ambiente corporativo, né? Muito interessante. Bom, são 20 anos, Ana, de mercado de energia, né? Como você faz para se manter motivada e desafiada, estando sempre, todo dia, atuando dentro desse mesmo nicho de mercado? Olha, eu acho que tem 2 motivos principais para isso, Renato. Primeiro, saber que é um setor tão importante para o país, né? Um setor estruturante, que é um vetor de desenvolvimento social e econômico, né? Que traz inclusão social para as pessoas, que reduz a pobreza, que ajuda a aumentar a renda das pessoas, porque sem energia não se faz nada, né? Mas, além disso, eu tive a sorte de trabalhar de um grupo, né? Quase 20 anos, que tem sempre me dado a oportunidade de trabalhar em segmentos diferentes dentro do setor de energia. Né? Então, já trabalhei em distribuição, já trabalhei em geração tradicional, geração renovável, transmissão. Então, eu tive muitas oportunidades. E cada vez que eu mudo de segmento, eu tenho que aprender. E quando você tem que aprender, você fica atenta, você fica alerta, então não tem como se desmotivar. E é muito interessante, até antes de entrar nessa explicação que você trouxe das diferenças de atuação no mercado de energia, é um setor que é muito importante, assim como o infra, né? Você acabou atuando em outros setores dentro de infraestrutura. A gente, vendo uma eleição recente, teremos 2º turno, mas independentemente de quem for eleito, né? Qual que é a tua visão em relação aos próximos anos do mercado de infra e de energia no Brasil? Eu acho que a gente está num momento aí que vai ser buscado o crescimento, porque a gente precisa aumentar aí o nível de emprego no país, né? A gente sabe também
também tem a gente está no momento de transição energética para o zero carbono, então é um objetivo mundial que o Brasil está inserido nele. Então, eu acredito que, independente de quem vai ganhar as eleições, a gente vai ter um olhar especial para a infraestrutura e para a constante renovação do setor elétrico, que já veio passando por várias renovações ao longo dos anos, tivemos privatização e agora tivemos o crescimento das renováveis. Eu acho que esse é um caminho sem volta. É isso, né? A gente teve realmente uma transformação e é isso que a gente vai contar aqui junto com a tua carreira desses anos todos no mercado de energia. E você trouxe aqui alguns exemplos, né? Você falou de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia. Para os nossos ouvintes, né? Porque nem todo mundo conhece. Qual que é a diferença entre eles e o que acaba mudando na rotina dos departamentos jurídicos de cada um desses segmentos do mercado de energia? Tá, vou trazer para você um pouquinho da cadeia na ordem que ela acontece, né? Então, toda energia que a gente consome, ela é gerada em algum parque, em alguma usina, seja ela hidrelétrica, termoelétrica, solar, eólica. Então, a gente tem um parque gerador, que é o que a gente chama de geradores de energia. Essa energia, ela vai ser transmitida até os distribuidores de energia por meio das transmissoras de energia, que é uma infra, né? Uma estrutura de redes e cabos que vai levar essa energia até o centro de distribuição, que é o que a gente chama de distribuidor. Daí as distribuidoras vão fazer a redução dessa tensão e trazer essa energia para o mercado consumidor, né? Tanto indústria, comércio, como pessoa física, né? E aí temos também as comercializadoras de energia que atuam na parte não regulada, porque elas fazem a venda da energia desses geradores para aqueles consumidores que estão no mercado livre. E você fez uma pergunta também sobre como que o jurídico tem que atuar, né, nesse segmento. E aí tem realmente uma diferença de um para outro, né? Porque as distribuidoras, elas são empresas que ela têm um volume muito grande de processos, porque ela lida diretamente com o consumidor. E o direito do consumidor no Brasil, né, ele sempre foi muito... É um marco muito importante, um marco legal muito importante. Então, nós temos aí um volume de ações muito grande nas distribuidoras, né, que lidam diariamente com o consumidor, e em razão disso, a gente precisa de um jurídico que seja um jurídico mais gerencial, né, um jurídico que vai saber trabalhar com indicadores, né, vai saber fazer a gestão dos dados desses processos. Já quando você fala numa empresa de geração ou transmissão que não tem os consumidores ali ligados na ponta, você não tem essa fatia de processos relacionados a direito do consumidor, mas você tem alguns processos muito mais relevantes, estratégicos, seja no campo da meioambiental, ou seja na parte regulatória ou na parte tributária. Então, a gente precisa ter um advogado aí com um perfil menos voltado para essa gestão de indicadores, mas mais concentrado para poder ter uma sensibilidade institucional maior, né? Aprofundar nos temas. E quando a gente fala de comercializadora de energia, a gente precisa de um advogado com um perfil mais ágil, porque a gente está falando de contratos. Diria que é a parte que é mais ligada à competitividade ali no dia a dia. E é muito curioso e interessante, né, Ana? Porque você está falando de um mesmo setor, mercado de energia, que está sobre a mesma regulamentação, mas que existe uma diferença clara no perfil do profissional que atua em cada um desses setores pela necessidade desses setores. E quando você fala em mercado de energia, mais do que isso, né? Quando você fala de infra, né? Porque você também atuou em telecom. É um mercado que é regulado. O que muda na rotina de uma empresa ou de um departamento jurídico, de um mercado regulado para um mercado não tão regulado, digamos assim? Bom, eu acho que o que muda é que o advogado de uma empresa regulada, ele tem que ter uma habilidade muito grande de estar apoiando o negócio, porque o advogado, eu acho que mais do que nunca tem que ser parceiro da área de negócio, mas sabendo administrar aquela ansiedade, o apetite de risco, quando a gente está falando aí de respeitar um marco regulatório. Então, muitas vezes a pessoa que vem trabalhar numa empresa de energia, ela veio de uma outra empresa onde tinha uma competitividade alta, mas não era regulado, e ela vem com um apetite de risco muito alto, e a gente tem que explicar, olha, aqui é um pouquinho diferente, né? A gente tem aqui um contexto regulatório que nos dá algumas amarras. Claro que o bom advogado é aquele que vai tentar fazer o melhor para o seu cliente, né? Fazer com que o negócio ande, não ficar travado. Mas também sendo atento, porque as agências reguladoras estão cada vez mais atuantes e é importante a gente respeitar aí os marcos regulatórios. E deve ser um grande desafio, principalmente para quem vem de uma empresa não regulada para uma empresa regulada, né? Porque você está acostumada ou acostumado com o pode tudo dentro da lei, né? Mas quando você vai para um mercado regulado, você tem uma legislação específica, você tem uma entidade, um órgão que cuida daquele setor. Então, você tem que ser muito mais estrategista para você conseguir o que você quer
dentro de todo esse arcabouço, palavra bonita, arcabouço Regulador. Legal, né? Exatamente. Muito bem. Sabe o que me chama a atenção, até mudando um pouquinho de assunto, Ana? Você tem essa formação jurídica, né? Você fez um MBA lá atrás, em 2005, mas mais recentemente, em 2019, você se graduou em psicologia, né? Que até tem uma certa similaridade com o direito, mas você acabou fazendo essa faculdade muitos anos depois, né? O que te motivou a voltar a estudar tanto tempo depois e a cursar especificamente psicologia? E mais, como é que isso impacta ou impactou na sua vida pessoal e profissional? Bom, tem duas coisas aí, Renato. Primeiro, assim, que a psicologia sempre foi um curso, assim, que estava no meu coração. Quando eu fui fazer o vestibular lá atrás, eu tinha dúvida entre direito e psicologia. Acabei optando pelo direito porque achava que dava mais possibilidades profissionais, mas também tinha um carinho muito grande pela psicologia. Mas eu diria para você que o principal motivo foi um planejamento de vida. Porque eu acho que a gente tem que se planejar com antecedência para aquilo que a gente pretende lá na frente, né? E eu sei que em algum momento eu vou me aposentar e ainda tem o risco que a gente sabe que existe hoje no Brasil e no mundo, que é a questão do ageísmo. Então, em algum momento, a pessoa pode ser considerada já obsoleta para o mercado corporativo. Então, a gente tem que sim que planejar o nosso futuro. E eu pensava o que eu gostaria de fazer depois de aposentada ou fora do mundo corporativo, e a psicologia apareceu para mim como uma possibilidade muito interessante. E eu queria te falar assim que fazer psicologia mudou tudo para mim. Me mudou como pessoa. Eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa depois de fazer psicologia, né? Porque o advogado, ele acaba sendo treinado muito nessa coisa do certo ou errado, né? A gente tem umas caixinhas ali muito bem definidas, e quando você faz a psicologia, você enxerga aí que existe ali nuances, né? Muito grandes aí nos comportamentos, nos fatos, enfim, as coisas não são assim tão objetivas. Isso faz a gente ter uma visão aí mais humanizada das pessoas, então isso impacta também na forma como eu lido com as pessoas no meu ambiente de trabalho, porque eu tenho uma visão mais abrangente do ser humano ali, não só uma questão só técnica, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito a evoluir como pessoa. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa em direito, humanas, mas parece exatas, né? Porque é certo ou errado. E quando você vai para a psicologia, realmente você tem uma leitura do ser humano. Você trouxe aqui que impacta para você na sua vida pessoal e profissional. Mas, por exemplo, numa negociação, né? De um contrato, de um M&A, como isso impacta para você? Imagino que mais positivamente, mas como isso impacta? Bom, a gente já sabe, né, ao estudar negociação, por exemplo, a questão da agenda oculta, né, que outra parte tem uma agenda oculta, isso já é uma coisa conhecida, não precisa fazer psicologia para isso, mas eu acho que a psicologia me ajudou muito a tentar entender melhor o que está do outro lado da mesa, a entender o sentimento, porque às vezes você está numa negociação que tudo que a outra pessoa quer, Renato, é sair ali com alguma espécie de ganho na relação. Ela quer sair respeitada, né? Ela quer mostrar que ela conseguiu colocar o ponto de vista dela. Então, eu acho que você compreendendo melhor o que o outro do outro lado da mesa está buscando ali, do ponto de vista ali pessoal dele, também vai te ajudar numa negociação. Porque se você percebe que alguma coisa é relevante para ele, você entrega para ele aquilo que você percebe que é relevante e consegue outros ganhos na negociação. Então, eu acho que ajuda sim e ajuda muito. E é interessante quando a gente fala em negociação, Ana, a gente recebeu a Fabiana Fagundes e ela trouxe um caso super bacana que ela viveu em Harvard, que ela achou que ela tinha ido super bem na negociação porque ela tinha conseguido absolutamente tudo. E quando saiu o ranking, ela apareceu ali no meio e ela não entendeu por quê. Porque na negociação é justamente isso, é você dar para a contraparte o que ela quer, na medida do possível, e ter também o que você precisa, né? Então isso é uma negociação. Então é interessante trazer esse ponto de vista. Agora sim, entrando na sua trajetória profissional, você começou no setor de energia, como a gente já falou aqui algumas vezes, há quase 20 anos na Ampla, que é uma empresa que era do grupo espanhol Endesa e que hoje faz parte do grupo Enel, mas já na área de distribuição, que você explicou o que é. Logo de cara, Ana, você assumiu uma equipe de 30 pessoas, isso, 30 pessoas. E você teve que reestruturar todo o departamento jurídico, né? Você pode nos contar um pouquinho de como é que foi esse desafio que você passou, né? Que é alinhar o jurídico com a nova cultura organizacional da empresa. Imagino que não tenha sido fácil, mas vamos te ouvir. E como é que você fez para gerir uma equipe tão robusta? Para fechar, algum conselho ou dica para os novos gestores? Eu acho que foi um dos desafios mais incríveis da minha carreira. Eu tinha 32 anos, até então tinha sido gerente, então fui chamada para ser diretora jurídica lá na Ampla. E o que estava acontecendo ali? A empresa tinha um novo CEO, né, que na verdade era um country manager, e ele fez uma pesquisa para entender ali o contexto social e como a empresa era vista pelos seus consumidores na época. E descobriu-se que, apesar da empresa já estar privatizada há alguns anos,
as pessoas enxergavam a empresa como uma empresa pública, pela sua burocracia, pela forma de atuar, e ele queria mudar isso. E uma das coisas que ele se propôs foi a mudar o nome da companhia, na época de Serge, né, para Ampla. Mas ele não queria fazer isso sem que isso tivesse realmente fundamento numa mudança de sentido organizacional, porque ele já tinha contado para a gente de vários casos que as empresas mudavam o nome sem ter uma mudança estrutural por trás, e ele não queria que isso acontecesse. Então o que ele fez? Ele criou um plano chamado Plano de Transformação, e ele entendia que a cultura de uma companhia só pode ser mudada de cima para baixo. Que as pessoas só vão entender que uma mudança aconteceu quando ela perceber que os líderes estão atuando de uma forma diferente. Porque mesmo que a base queira atuar de uma outra forma, se os seus líderes estiverem ali trabalhando de uma forma burocrática, eles não vão conseguir avançar. Então, dentro desse plano de transformação, ele fez uma mudança profunda na diretoria da companhia. Eu tive a sorte de ser convidada para trabalhar na Ampla nesse momento, então participei de toda essa estratégia do plano de transformação. E qual foi o desafio que eu recebi, né? Sempre com muito respeito aos meus antecessores, porque eu acho que é uma coisa que eu queria também deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo, que quando a gente entra num lugar, qualquer lugar que você entrar para trabalhar, você sempre vai achar que tem alguma coisa que você pode melhorar. E eu tenho certeza que se amanhã eu sair, vai entrar uma pessoa no meu lugar e também vai encontrar coisas para melhorar. Mas sempre respeitando quem estava antes, entendendo que existiam limitações para as pessoas atuarem de uma determinada forma. O ponto é que quando eu entrei na Ampla, o jurídico ele era todo primeirizado, né? Então, você tinha todos os processos da companhia feitos internamente. Então, você imagina o que era você ter 30 mil processos conduzidos ali por 10, 15 advogados, porque apesar de ser 30 pessoas, mas 30 pessoas em diversas áreas dentro do jurídico. Então, esses processos ficavam assoberbando esses advogados e eles não tinham condição de atender o cliente interno. Então, eu tinha que fazer uma mudança cultural, de explicar para essas pessoas a importância que seria da gente fazer uma terceirização desses processos e mudar o chip, né, mental dessas pessoas, de passar a entender que ela tem um cliente agora interno e que ela precisa dar um atendimento ali ágil e profissional para essas pessoas. Então a gente fez mudança ali, inclusive na estrutura física do jurídico, que era uma espécie de labirinto fechado, você não conseguia saber se um advogado estava ali, a não ser entrando naquele labirinto. Então nós fizemos ali o regime de open office, que no início foi um pouco difícil as pessoas se adaptarem, porque tem uma questão de concentração que você precisa se adaptar, mas eu acho que era uma medida necessária para a gente ter uma transparência ali, né? Começa pela transparência física para depois ir para a transparência ali relacional. E eu acho que foi um trabalho muito legal, porque a gente começou a trabalhar com os clientes internos para escutar o que eles queriam e foi uma mudança de paradigma dentro da Ampla. E se eu puder dar um conselho em relação a isso, seria ouça as pessoas. Se você entrar num lugar para você ser um gestor, ouça não só os seus clientes internos para entender realmente qual é a necessidade que eles têm, não aquilo que vocês acham que ele precisa, e ouça as pessoas da sua equipe. Porque muitas vezes, Renato, uma pessoa trabalha numa área há muito tempo quando ela gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Então, se você chega ali e tem o cuidado de ouvir quais são as expectativas, os anseios das pessoas, você pode descobrir que você tem uma pessoa certa no lugar errado. E isso faz toda uma diferença, porque a pessoa, quando ela é colocada no lugar certo, ela passa a estar motivada e vai entregar muito mais. E esse é um conselho excelente, excelente. E quando você fala em ouvir, é prestar atenção, né? Porque é normal do ser humano querer já falar. Mas não, né? O pessoal fala, é verdade, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque é para ouvir mais do que falar. Mas é importante mesmo, porque às vezes a gente desliga uma pessoa que poderia funcionar muito bem numa outra função, única e exclusivamente porque a gente não deu a oportunidade dela falar. Então um conselho muito importante que você traz aqui. E olha como a cultura organizacional, ela impacta. Quando ela é real, né? Porque é o que você falou, e eu acho que ele tem toda a razão quando ele decidiu implementar de cima para baixo, e 2, mexer mesmo, não é só mudar o nome. Não adianta mudar só o nome se você continua do mesmo jeito. Olha o impacto que traz, né? E você fala do Open Office, é um dos exemplos. Olha como mexeu e como mudou. Então, muito bacana, e que oportunidade interessante, né? Primeiro assumir um time grande, definir a estratégia de eventualmente terceirizar, abrir o escritório, então acompanhar a mudança da empresa. 2 anos depois, ainda no grupo Endesa, você assumiu mais um desafio dos vários que você tem ao longo da sua carreira. Então, você deixou a empresa de distribuição e entrou nas empresas de geração de energia, também passando a cuidar da comercialização de energia e da linha de interconexão
internacional com a Argentina. Como é que foi essa experiência de trabalhar com empresas de origem espanhola? Mas especialmente, o que mudou ao ter uma atuação internacional e cuidar dessa interconexão de energia com a Argentina? Então, trabalhar em empresas de origem espanhola foi um aprendizado muito grande para mim, né? Porque foi a primeira vez na minha vida profissional que eu tive que reportar o que eu estava fazendo para pessoas em outro país, com uma cultura diferente. Então, você precisa ter a habilidade, né, para explicar o que você faz, explicar a racionalidade do que você está fazendo e também de entender as demandas do outro lado, né? E essas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na Espanha eram pessoas também muito competentes e eu tive muita sorte de trabalhar com gente muito boa lá fora e aqui dentro. E essa experiência da interconexão na Argentina foi também bem interessante porque eu passei a ser, nessa época, diretora jurídica de uma das nossas empresas na Argentina, porque eram duas empresas nas duas pontas da linha de transmissão, né? Uma aqui no Brasil e uma lá em solo argentino. Então eu tive que gerenciar, né, os processos judiciais e as demandas jurídicas de uma empresa na Argentina dentro de um marco legal que eu não conhecia. Foi um grande desafio, mas eu contei com escritórios de advocacia bons para me ajudar. Então eu acho que quando você tem uma função gerencial e você tem uma pessoa que tecnicamente está lá te dando um suporte, é muito mais uma questão ali de liderança, né, de encontrar um caminho que seja consensual lá com uma pessoa que é técnica, que vai te mostrar um caminho lá de acordo com a lei. Então foi uma experiência ótima, porque eu cresci muito como profissional, Renato. Foi um aprendizado assim, que também consta lá no meu caderninho. Renan, sabe uma coisa que me gera curiosidade? Porque natural, né? Quando você vai para um outro mercado que você não conhece a lei, você precisa da ajuda dos universitários, né? Mas quando você tem uma demanda aqui no Brasil e você vai terceirizar, muito bem, porque você conhece os escritórios, você tem uma indicação. Mas como funciona a seleção de um escritório fora do teu país, né? Como é que você sabe que aquele é o melhor escritório para te assessorar naquele assunto? A gente tinha duas formas de fazer isso, né? Primeiro, a gente tinha bons escritórios aqui no Brasil que tinham representação lá fora. Então, através do nosso conhecimento em escritórios grandes e sólidos no Brasil, a gente teve indicações muito boas. E a gente também tinha outras empresas na Argentina do grupo Endesa que tinham diretores jurídicos locais. Então, a gente tinha essa facilidade também de conversar com eles e ver a experiência que eles já tinham tido na empresa deles com outros escritórios e saber quais eram os escritórios que valeriam a pena a gente contratar. Mais uma grande mudança, né? Em 2017, ainda na Enel, né? Mas você, além de continuar cuidando das empresas tradicionais de geração de energia, você passa a acumular também o jurídico das empresas de energias renováveis, né, com foco em eólicas e usinas solares. Como é que veio esse convite e o que mudou na sua rotina assumir essa diretoria jurídica da Enel Green Power e dar apoio para áreas que são core, né, como desenvolvimento de negócios, engenharia e construção e operação e manutenção? Então, esse convite aconteceu porque nós tínhamos duas diretorias jurídicas de geração dentro do grupo, né? A diretoria de geração tradicional, que era a que eu cuidava, de grande hidrelétrica, termoelétrica, e a gente tinha uma diretoria jurídica que cuidava dos projetos de renováveis, né? Que nasceram depois e vinham crescendo. Em determinado momento, o meu colega, que era o diretor jurídico de renováveis, foi convidado para um projeto na Itália, em Roma. E aí a empresa decidiu que iria então acumular, me convidou se eu achava que era possível acumular, que não faria sentido manter duas diretorias, se eu me sentia ali apta a cuidar também dos temas renováveis. Para mim foi uma honra, um privilégio muito grande e foi assim, eu posso te dizer que renováveis sempre foi a menina dos olhos dentro da Enel, né, porque trabalha pela sustentabilidade, então é uma coisa que está sempre em foco. E o que mudou no meu dia a dia foi que antes eu que cuidava de empresas que já estavam estabelecidas, né, eram geradoras que já estavam estabelecidas, então eu cuidava só de manter, operar e manter essas empresas do ponto de vista contratual, trabalhista e tudo, mas eram empresas mais tranquilas. E do dia para a noite eu me via ali cuidando de vários parques, né, em vários lugares do norte e nordeste do país, né, com toda a complexidade que isso envolve também do ponto de vista trabalhista, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista regulatório. Então, passou a ser um trabalho muito mais dinâmico ali, passou a requerer muito mais de mim e da equipe, e para mim, por isso que eu te falo, não dá para a gente acomodar na Enel, considerando que eu sempre tive oportunidades aí de crescimento, de mudança de cenário. Então, para mim, foi uma grande mudança para o bem. Ana, me gera muita curiosidade esse período em que você acumulou a diretoria jurídica de duas empresas que estão embaixo da Enel, mas uma mais tradicional, energia tradicional, e outra energia renovável, como você vem com o combinar dos olhos, né? E tem uma atuação muito distinta, né? Você falou dos impactos, da rotina, do dia a dia. Como você fazia ali para separar? Você pegava
X dias por semana, períodos? Como é que você conseguia separar o que era energia tradicional de energia renovável e suas diretorias? Olha, na verdade não há tanto essa separação assim didática, né, na prática como poderia ser feito na teoria, né? Na prática, realmente, eu ia trabalhando por ordem de prioridade, né? Eu atendia ao mesmo tempo tanto e dava a mesma atenção, né? Tanto a um assunto trazido por uma diretoria de uma geradora termoelétrica ou hidráulica, quanto das renováveis. A diferença é que eu tinha que olhar prioridade e urgência, né? Então, quando a gente estava falando ali de parques em construção, normalmente era a nossa prioridade, mas às vezes você tinha um evento ali, uma ação gigante ambiental que chegou na hidrelétrica, que a gente tem que parar tudo para olhar. Então, é realmente vivendo um dia de cada vez, mas sem essa separação tão didática. Renato, não dá no dia a dia, porque todos os diretores te procuram, e aí não dá para você dizer, olha, hoje é o dia da renovável, fica para amanhã. Então, você tem que ficar administrando os pratinhos e com experiência, com tempo de casa, né, a gente vai aprendendo a identificar aquilo que é mais importante e aquilo que é urgente. Então, era assim. Porque a gente às vezes fica se pegando muito na teoria, né? Não, vamos separar aqui um dia por semana, à tarde. Mas na prática é isso, não dá, né? Você é procurada por um diretor que você fala, não, me procura amanhã, que amanhã é o dia da Green Power, né? Não tem como fazer isso. Não dá. E Ana, você fala muito dos desafios que você encontra na Enel. Em 2020, mais um, né? Porque você assume a diretoria jurídica Brasil da Enel, que congrega 4 empresas distribuidoras. Uma em São Paulo, uma no Rio, uma em Ceará e uma em Goiás. Como é possível tocar o jurídico de 4 empresas do mesmo grupo e com plus, né? Perfis e localizações geográficas distintas. E como é que você faz para manter tudo sob controle, né? Girar essa chavinha? Você já trouxe um teaser na pergunta anterior em relação a empresas distintas, mas em relação a jurídicos distintos e localizações distintas, como é que você gira essa chavinha? Olha, eu vou dizer para você, né? Primeiro foi um privilégio ser chamado de volta para a distribuição, que é onde eu tinha começado na Enel lá em 2004. Então, eu comecei na distribuição de uma empresa no Rio de Janeiro e recebi um convite para ser responsável jurídica da Distribuição Brasil, como você falou, congregando 4 empresas, né? Dentre elas a Eletropaulo, que é uma gigante. E eu posso falar que é um desafio gigantesco, porque cada uma dessas empresas, além de localizações geográficas distintas, ela tem um corpo diretivo diferente. Então, eu tenho um CEO, né? Eu tenho um diretor de mercado, eu tenho um diretor de infraestrutura, eu tenho um diretor de cada área em cada uma dessas empresas, né? O que eu posso te responder é que eu consigo fazer isso porque eu tenho uma equipe maravilhosa que me suporta, né? Em cada uma dessas distribuidoras eu tenho um responsável jurídico local, né? E eu faço um trabalho ali de tentar manter os 4 responsáveis jurídicos locais integrados. Então, a gente faz uma reunião semanal, onde a gente se reúne e eu posso conhecer o que está acontecendo em cada um dos estados e, assim como eu posso estar conhecendo o que está acontecendo para poder atuar, cada um deles também está escutando o que está acontecendo nos outros locais. Então, muitas vezes, alguma coisa que um deles traz é útil para o outro que está ouvindo, mesmo sendo numa outra localidade, mas os problemas acabam se repetindo. Então, é muito gostoso você trabalhar assim, a nível Brasil, porque você conhece realidades diferentes. É muito bom ter uma equipe que eu posso confiar plenamente. Eu dei sorte também na Enel de trabalhar com o líder, que é o diretor jurídico da holding, que sempre me deu muita autonomia. Lá atrás, em 2004, quando eu entrei, eu digo que eu ainda era uma menina, né, com 32 anos, nunca tinha sido diretora jurídica, foi a primeira vez. E esse líder que eu tenho na holding sempre me deu uma autonomia muito grande, que fez com que eu me desenvolvesse como profissional. E eu tento replicar isso muito pro meu time, sabe? É uma coisa que eu aprendi que eu tento replicar. Então, eu deixo eles trabalhando com autonomia. Então, eu tô ali olhando, eu tô supervisionando, eu tô atenta, mas gosto que eles tragam as ideias, gosto que eles digam como é que eles pretendem fazer e, na maioria das vezes, eu tento apoiar para que eles façam da maneira que eles acreditam, porque é muito melhor, é muito mais chance de dar certo quando a pessoa faz aquilo que ela acredita do que quando alguém chega mandando ela fazer de uma forma. Então, acho que é isso. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção, Ana? A importância que você dá para as pessoas do teu time ou que prestam serviço para a empresa. E como faz diferença, né? Porque a gente tem sempre uma preocupação de como gerir, né, o líder, etc. Mas a gente pouco fala dos times, né? E olha como eles são importantes, né? Então, se você treinar bem, se você ouvir, né, o que você falou, se você tiver um cuidado, mas der autonomia para eles, a sua vida vai melhorar muito, da empresa vai melhorar muito. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com os times, responsabilizando-os e dando autonomia, é fundamental. Mas eu tenho uma pergunta importante para te fazer, porque você vem ganhando desafio atrás de desafio ao longo desses anos todos que você está no mercado, o que é muito legal.
Mas, ao mesmo tempo, para muitas pessoas, vem aquele diabinho aqui do lado falando: você não está merecendo, né? A famosa síndrome do impostor, né? Você já passou por isso? E se sim, como é que você lidou com isso? Passei por isso e eu acho muito importante você falar sobre isso, Renato, que eu acho que é um tema que tem que ser muito falado, porque muita gente sente e tem vergonha de falar sobre isso. Passei por isso lá em 2004, quando eu entrei para ser diretora jurídica da Ampla, né? Imagina, como eu te falei, eu me sentia ainda uma menina, nunca tinha sido diretora, de repente estava numa empresa gigantesca, num conglomerado multinacional. E ao mesmo tempo que eu via pessoas olhando para mim dizendo: nossa, tão novinha, né? Como ela é poderosa. E por outro lado eu dizia: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como essas pessoas podem ter coragem de entregar isso na minha mão? Então realmente a gente passa por isso sim. Eu acho que o fato de a gente ser mulher também contribui muito para isso, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Então a gente sempre olha para cima e vê homens no poder, né? E essa é a importância da gente estar apoiando e valorizando as mulheres para chegarem nos lugares altos da sociedade, porque é só tendo representatividade que outras pessoas que estão embaixo vão olhar e dizer: nossa, também posso chegar lá. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande comigo, porque eu sou uma pessoa muito autoexigente, e tinha uma responsabilidade social também, né? Eu queria poder mostrar que uma mulher chegou lá e deu conta, e graças a Deus acho que eu estou dando conta até hoje. E a maneira que eu lidei com isso foi começar a pensar assim: olha, eu posso achar que eu não sou isso tudo que as pessoas estão achando, mas eu não estou cercada de pessoas ignorantes e burras e que não sabem com quem estão lidando, né? As pessoas que estão trabalhando comigo, que estão dizendo que eu sou capaz, o diretor de RH, o líder da holding, eles estão vendo como eu estou me saindo e estão satisfeitos. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Então você passa a confiar mais na visão do outro e começa a enxergar que peraí, tem potencial que eu posso trabalhar. Mas eu te confirmo isso, realmente é um sentimento que no primeiro momento, quando você assume uma cadeira maior do que aquela que você planejava até, porque para mim foi foi um susto, né? Realmente eu naquele momento da minha vida receber esse desafio, isso passa pela nossa cabeça sim. E você fala uma coisa que é muito importante: se você não acredita em você, acredita nos outros que estão acreditando em você. É um ponto importante, é normal a gente sentir isso. Mas se te colocaram ali e se estão confiando no teu trabalho, no que você vem desenvolvendo, acredite pelo menos nessas pessoas. E você traz um tema que é super importante, né? Que, enfim, traz um impacto no mercado e traz um impacto na sociedade, que é em relação à mulher. Você tem uma carreira que é super sólida, de muito sucesso, quase sempre nessa área de infraestrutura, de TV a cabo, telecom e energia. E é um mercado que é tradicionalmente masculino. Você sente que por conta desse ambiente e também porque você trouxe em relação à sociedade, você teve que superar mais obstáculos do que o normal para chegar onde você chegou? Olha, eu diria para você que as mulheres no mercado de trabalho, elas sempre enfrentaram e vão enfrentar obstáculos. Vai demorar chegar o dia em que a gente não vai enfrentar obstáculos, porque, como eu te comentei, eu acho que realmente o machismo é algo que é estrutural, né? Já está no DNA. E a gente vive isso, sim, na nossa sociedade. Posso te falar que antes até de eu entrar no mercado de energia, né, lá quando eu trabalhava em auditoria, foi quando eu mais percebi esse tipo de obstáculo, porque era um mercado eminentemente masculino, né, o setor de auditoria tinha menos de 10% eram mulheres, então acho que foi o momento da minha vida que eu senti que eu tive mais obstáculos de mostrar ali o meu lugar, né? Consegui, mas não era fácil. Mas, apesar de eu acreditar que a gente ainda vive uma sociedade que tem esse viés ainda preconceituoso e machista, eu, por outro lado, tive uma sorte muito grande, porque nesses 18 anos que eu trabalho na Enel, como eu te comentei, eu trabalho com o mesmo líder da holding, que é um líder que sempre foi muito inclusivo, né? E eu aprendo muito com ele em relação a isso. Então, hoje, eu diria para você que mais de 60% do jurídico é constituído de mulheres, né? E não significa que levantando uma bandeira de que a gente tem que ter mais mulheres do que homens, porque quando a gente fala em igualdade, né, é igualdade em todos os sentidos. Então é muito bom trabalhar com homem também. Eu acho que os homens também equilibram os hormônios, né? Eu acho que é importante você ter ali uma mescla de homens e mulheres, mas eu acho difícil você encontrar departamentos jurídicos ou mesmo departamentos de outros setores dentro da empresa com tantas mulheres como o departamento em que eu vim trabalhar. Então, lá em 2004, quando eu vim, primeiro fui escolhida, né, como sendo mulher para essa liderança, já tinha muitas mulheres no jurídico e continua tendo até hoje. E, então, eu acho que eu dei sorte, né, de cair num lugar, numa empresa que valoriza a diversidade, né? E isso eu posso te falar que é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, que, por exemplo, a gente teve recentemente uma pessoa promovida durante a sua licença maternidade,
né, surgiu uma vaga de uma posição e a pessoa que a gente considerava ideal estava de licença maternidade, que é uma pessoa que era o sucessor natural daquela vaga, a gente poderia ter escolhido uma outra pessoa, porque é uma vaga muito relevante, que não podia ficar sem ninguém, mas a gente preferiu colocar uma pessoa interina e promover uma pessoa de licença maternidade. Então, é um tema que nos é muito caro na Enel e eu tenho muita felicidade de trabalhar numa empresa que valoriza isso. E isso é fundamental. A diversidade ela é boa, né? A diversidade de pensamento, de vivência, de experiência. Só agrega, né? E é o que você falou, poxa, tinha uma pessoa em licença maternidade que era o ideal para a posição. Não pode esperar 4, 5, 6 meses? Você vai escolher uma outra pessoa por causa de alguns meses? Não faz o menor sentido, né? Então, muito legal também esse exemplo que você trouxe. Para fechar a tua carreira, a gente falou de muito sucesso, a gente contou do que foi até aqui. Mas quais são os próximos passos da Ana? Você já falou lá na frente, né? Quando você se aposentar. Mas e até lá? Bom, eu gosto muito do setor de energia, né? Não pretendo sair, gosto do que eu faço. Acho que a gente tem desafios aí muito ligados aí a essa transformação que o setor vai passar aí, tanto de abertura de mercado na distribuição, quanto dessa transição energética para o mercado de carbono zero. Eu quero estar acompanhando essas mudanças de perto, para em algum momento, como a gente comentou aqui, eu poder trabalhar aí com a psicologia, que é algo que também me encanta, e o que eu acho que é importante as pessoas terem em mente essa importância de estar planejando realmente o futuro, né? Não esperar chegar, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta e a gente não pode ser pego de surpresa, ainda mais quando a gente sabe o que nos espera lá na frente. Então, a princípio é continuar no setor energético, que ainda tem muitos desafios, e preparar minha carreira de psicóloga no futuro. Muito legal. E é um setor realmente que gera muita curiosidade e tem muita coisa, tem abertura de mercado. Hoje já tem diversos desafios. Vai demandar muito aí pelos próximos anos, então é um setor muito interessante e muito importante para o país. Agora, uma coisa que é relevante e interessante é a tua formação, uma formação muito humana, né? Quer dizer, você fez direito, você fez psicologia, você fez um curso em neurociência, né? Que é até incomum. E você tem uma vasta experiência em gestão de times, e uma coisa que me chama a atenção, inclusive você coloca no teu LinkedIn, essa preocupação que você tem com a carreira dos seus geridos. Não é preocupação com as pessoas, isso é importante, você tem, mas é com a carreira dessas pessoas. Qual que é o segredo? Como é que você se preparou para essa função, além de estudar, né? E como é que você faz para mentorar ou para guiar esses seus geridos? Bom, primeiro que eu acho que uma coisa muito importante é a nossa capacidade de observação, Renato. Eu acho que a gente aprende tanto com o bom quanto a gente aprende com o que é ruim. Durante toda a minha carreira eu sempre observei como é que os líderes atuavam. E aqueles que faziam coisas boas eu anotava no meu caderninho, olha, isso aqui é bacana. E aqueles que faziam coisas ruins eu pensava, nunca fazer. Então eu acho que a gente tem que aprender no caminho que a gente passa. Eu acho que é muito importante a gente estabelecer relações humanas com confiança e com verdade, né? Porque eu sempre falo que a gente está alguma coisa e não é. Então, por exemplo, eu estou diretora jurídica, eu não sou diretora jurídica. Amanhã eu posso ser uma outra coisa, mas eu acho que as relações, elas têm que continuar. E para que as relações possam continuar, as pessoas precisam sentir verdade na minha liderança. Eu me preocupo com a carreira das pessoas, porque além de eu me preocupar com as pessoas, eu também me preocupo com a minha carreira. E é isso que eu acho que é importante as pessoas perceberem, que é o pulo do gato, e que muitas vezes elas não percebem. Muitas pessoas, Renato, querem ficar cercadas de pessoas medíocres, porque elas acreditam que assim elas vão sobressair e vão ter o lugar dela garantido. Mas é muito pelo contrário. É quanto mais pessoas você tiver prontas para te suceder, quantas mais pessoas estiverem desenvolvidas no seu time, mais isso vai agregar para o seu crescimento profissional. Porque você vai ter oportunidade de ocupar novas posições porque tem alguém no seu time que está pronto. Então eu tenho muito prazer, sabe, de ajudar as pessoas que trabalham comigo. Eu procuro fazer uma mentoria, né, desses responsáveis locais. Sempre quando eu percebo alguma coisa que eu acho que eles estão precisando de algum apoio, eu faço uma reunião em particular com cada um deles. Também sempre sigo aquela máxima, né, de coisas boas você fala em público, né, coisas que você acha que ele precisa melhorar, você tem que falar em particular. Então, assim, sempre reconhecendo o trabalho deles, sempre dando autonomia. E quando você manda uma pessoa para uma reunião que se sai bem, quando você manda alguém no seu lugar numa reunião e essa pessoa se sai bem, isso conta voto a seu favor, isso conta ponto. A pessoa pensa, nossa, a Ana não veio, mas ela tem um excelente profissional. Então, para aquelas pessoas que acham que se cercar de pessoas medíocres é um caminho, eu vou dizer, não é. Se um dia eu pude sair de distribuição, ir para geração, depois ir para renovável, depois voltar para distribuição, é porque tinham pessoas no time preparadas para assumir o meu lugar. Então, isso considero que é
importante porque eu valorizo relações, eu valorizo as pessoas, mas também porque eu estou pensando no meu desenvolvimento profissional. E você tem toda a razão. Às vezes as pessoas querem trazer primeiro alguém parecido, né? E eu acho que o modelo ideal é trazer alguém diferente, até para agregar para você. E não tão qualificado para não te ameaçar. Pelo contrário, né? Tem que ser uma pessoa melhor do que você, né? Você não vai necessariamente perder o teu cargo. Pelo contrário, você vai ganhar uma força de equipe, vão surgir outras oportunidades para você e você vai aprender com aquela pessoa. Não faz o menor sentido a gente trazer alguém ruim ou não qualificado para não ser melhor ou para não ameaçar, né? Então você trouxe pontos muito importantes. E Ana, a gente falou da tua trajetória, a gente falou da sua carreira, das suas experiências, do mercado de energia, mas tem uma coisa muito legal da tua trajetória, que você escreve livros, né? E livros não técnicos. Inclusive, você acaba de lançar o seu segundo livro, né? Que é um romance. Como foi a experiência de escrever um livro não técnico? O que muda, eventualmente, para escrever um livro, digamos, jurídico? Na verdade, aí a gente já está saindo de um campo do profissional e entrando no campo realmente da paixão, que é a minha paixão de escrever. Eu sempre tive essa paixão desde nova, eu gosto de escrever, sempre foi a forma de eu colocar para fora as minhas emoções. E eu acho que a gente não pode estar também focado só no trabalho, né? Eu acho que nós somos seres plurais, nós somos seres completos, seres relacionais, e a gente tem que também dar vazão a outras fontes de criatividade, né? Que nos coloquem num lugar lúdico, num lugar diferente. E aí muitas pessoas me perguntam, como é que você acha tempo para escrever um livro? Eu acho que eu acho tempo para escrever um livro porque eu não sou uma grande esportista, eu não sou uma grande cozinheira, ou seja, cada um encontra tempo para fazer aquilo que gosta. Às vezes uma pessoa não tem tempo para escrever um livro porque ela gosta de fazer um esporte específico, ou porque ela gosta de fazer um prato especial, etc. Então a minha vocação é outra. E aí eu pego meu tempo livre e me dedico àquilo que eu realmente gosto, e é realmente uma paixão. É uma coisa que eu faço com uma alegria, que eu digo que o dia do meu lançamento do meu livro, que acabou de acontecer agora semana passada, quando eu lanço um livro é o dia mais importante do meu ano, porque é como se eu tivesse colocado um legado no mundo. E achei interessante que em 2019, quando eu publiquei meu primeiro livro, Quando o Dia Amanhece, 3 amigos tinham livros prontos e nunca tinham publicado e resolveram publicar depois de mim. Qual é o segundo? É o Enquanto Olho o Cardápio. E eu perguntei para eles, por que vocês não tinham publicado? Eles falaram, porque eu tenho medo. Você não tem medo das pessoas não gostarem do que você escreve? Eu falei, não, desde que elas não gostem do que eu escrevo, mas continuem gostando de mim, tá tudo bem. Então, porque eu vejo o livro como um filho, né? Então, é aquilo ali, é o que eu produzi, eu faço aquilo com amor, eu faço com dedicação e é isso, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. Isso é uma coisa que eu acho que é importante também a gente ter vulnerabilidade, né? Qual é o problema de alguém não gostar? Eu acho que a vida é assim, as pessoas, como você falou, nem todo mundo tem que pensar igual, nem todo mundo tem que ser na mesma direção, é assim que a gente cresce. E com as críticas que eu recebi no meu primeiro livro, eu posso dizer que o segundo ficou muito melhor, porque eu sou uma pessoa que sou aberta a feedback e a aprender. Acho que a gente tem que ser um aprendiz contínuo na vida. É isso, não existe unanimidade, né? Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas você tá colocando pra fora aquilo que você quer e você tá definitivamente deixando um legado. Conta pra gente onde tá vendendo esses livros e você puder dar um pequeno teaser, assim, só pro pessoal ficar curioso e comprar, sobre o que se trata o segundo livro. Bom, esse meu segundo livro, ele se originou de um telefonema de uma amiga que disse que estava se relacionando por um aplicativo com uma pessoa, que ela pensava que estava namorando, e ela veio a descobrir que ele estava namorando mais 2 pessoas ao mesmo tempo, e que também tinha conhecido em aplicativo. Eu achei que, ao mesmo tempo que aquilo me indignou, mas eu achei bem interessante, curioso, divertido. Eu estava procurando uma ideia para o meu segundo livro e resolvi escrever sobre um homem, Santa Rosa, o protagonista, ele mesmo narra a história dele. Ele tem 51 anos, acaba de se separar de um casamento de 20 anos e ele resolve então entrar no mundo inexplorado dos aplicativos de relacionamento. E aí, quem lê vai acompanhar as aventuras do Santa Rosa, vai entender que nem tudo que ele planeja acontece, na verdade muito pouco do que ele planeja acontece, e ele se vê ali em situações muito inusitadas. E o livro que eu escrevi durante a pandemia, Renato, que era um momento, né, muito sombrio, e que eu escrevi justamente com o objetivo de trazer uma leveza. Eu lembro que durante a pandemia eu estava em vários grupos de WhatsApp de amigos que falavam assim, vocês têm algum livro leve, algum livro divertido? E eu pensava, é isso que eu quero. Eu quero escrever um livro que as pessoas possam dizer, olha, vai ter um aniversário, dá esse livro aí que a pessoa vai se divertir, é um livro leve, que todo mundo vai gostar. E não é um livro com uma linguagem rebuscada. Justamente por eu ser advogada e já ter muito essa coisa técnica, eu quis escrever um livro com uma linguagem bem
bem simples, bem didática, inclusivo. Então, pessoas que estavam muito tempo sem ler, que leem meus livros, eles sempre falam isso. Nossa, isso foi um incentivo para voltar a ler, porque uma linguagem fluida, fácil, e esse é o meu objetivo. Que bacana, vendeu bem. Vou comprar porque eu achei muito bacana de verdade. Eu acho que é uma história... A gente precisa um pouquinho dessa leveza, né? A gente vive num mundo tão complicado, é política, é guerra, é pandemia... A gente precisa disso e é uma história que me parece bem bacana, assim, diferente, né? É muito legal. Muito obrigado, Ana. E para fechar, você já trouxe um monte de conselhos aqui muito importantes. Qual seria o conselho, ele a cerejinha do bolo pra gente fechar? Tá, para esse conselho final que eu já sabia que você ia perguntar, eu não só trouxe um conselho, mas se você me permitir, vou ler uma pequena poesia que fala muito disso que eu aplico na minha vida. Por favor. E o conselho é, em tudo aquilo que você fizer, né, você deve fazer com todo o seu coração e fazer por inteiro, né? E não escolher trabalho, porque aquilo que você fizer vai ser visto e alguém vai olhar que você está fazendo com boa vontade e alguém vai lembrar de você numa hora que precisar. Porque eu acho que existe um pouco essa preocupação de algumas pessoas que só querem fazer uma coisa que seja muito relevante, né? E não foi assim que eu construí a minha carreira. Na verdade, eu construí minha carreira fazendo tudo com muita dedicação, desde a pequena coisa até a coisa maior. E essa poesia aqui eu uso e ela norteia a minha vida, né? Tanto para fazer direito, quanto psicologia, quanto para escrever livro, quanto para viver. Que é uma poesia do Fernando Pessoa, né? Sob o codinome de Ricardo Reis, que ele usava alguns codinomes, e ela diz assim: para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Olha que bonito, muito legal. Fechamos efetivamente com chave de ouro. Nunca tínhamos fechado com um poema, e um poema do Fernando Pessoa, né? Não é qualquer poema. Sensacional, Helena, muito obrigado. Adorei gravar com você, acho que foi um episódio dinâmico, você trouxe uma série de informações, você contextualizou o mercado, que não é todo mundo que entende claramente que é o mercado de energia, né? Porque tem muita informação, acho que você foi super didática, sucinta, adorei e tenho certeza que os nossos ouvintes gostarão muito. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e por toda a generosidade. Eu que te agradeço, você me deixou muito à vontade e quero te desejar muito sucesso no Direito de Resposta. Como eu te falei, eu sou uma ouvinte assídua e tá muito legal. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima!